Estimados irmãos e irmãs aqui da comunidade Nossa Senhora do Rossio, com alegria nós celebramos esta Eucaristia, mesmo em tempo quaresmal. Quaresma é tempo de alegria, não é tempo de tristeza, porque é tempo de voltarmos ao primeiro amor, é tempo de voltarmos ao nosso batismo. Isso deve ser motivo de grande alegria para o nosso coração. Por mais que façamos jejum, intensifiquemos a nossa vida de oração, pratiquemos a caridade, a esmola, nem por isso nós precisamos viver com o rosto abatido, com o rosto triste, porque é tempo quaresmal. É tempo de alegria, porque nós estamos voltando ainda mais próximos de Deus. Por isso louvemos a Deus por esse tempo que Ele nos concede. A igreja é tão sábia que nos concede um espaço sagrado onde estamos e nos concede também um tempo sagrado que vivemos nesse tempo da Quaresma. E a liturgia de hoje, meus irmãos, principalmente o Evangelho, vai nos ajudar a vivermos a verdadeira alegria em tempo quaresmal. A alegria de sermos coerentes. Às vezes nós queremos mostrar uma aparência de santidade, uma aparência de conversão, mas por dentro estamos podres, estamos piores do que antes muitas vezes. Como diz a própria Sagrada Escritura, este povo me louva, me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Como isso é triste constatarmos na nossa vida, às vezes, no nosso dia a dia, louvamos, rezamos, usamos a nossa boca para louvar ao Senhor, para anunciar o Senhor, mas por dentro parece que somos indiferentes. Por vezes queremos a conversão de todos ao nosso redor, mas não queremos a nossa conversão. O primeiro dia da Quaresma, quarta-feira de cinzas, nos convidou a rasgarmos, não as vestes, mas o coração. Um coração decidido para com o Senhor, para com a vontade de Deus. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, reflete a coerência de vida, a transparência de vida. Em outras palavras, a conversão no seu sentido original. Conversão significa mudança de mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Às vezes nós achamos que converter a nossa vida é mudar atitudes. Mas não somente isso. Nós não podemos mudar apenas as atitudes. Porque senão seremos como esses mestres da lei e fariseus que Jesus apresenta no Evangelho de hoje, que tinham autoridade para interpretar a lei, os profetas, mas não viviam o que interpretavam, apenas passavam a doutrina da boca para fora e não da boca para dentro. Não deixavam com que isso tocasse o coração. E conversão, meus irmãos, é voltar-se para dentro. É mudança de mentalidade. É realmente transformar o coração, para que do coração brote boas atitudes, atitudes condizentes a um cristão. Mas é preciso que a nossa atitude brote de uma nova mentalidade. Não é isso que nós cantávamos na aclamação ao Evangelho? Criai em mim um novo espírito, um novo coração. Tirar esse coração de pedra, esse coração que não frutifica em nada, e pedir ao Senhor um coração novo, um coração semelhante ao dele, um coração semelhante ao da Virgem Maria, que amou sobretudo o Sagrado Coração de Jesus.
Por isso, meus irmãos, conversão é mudança de mentalidade, é mudança de atitude, é uma transformação completa, integral do nosso ser. Vivamos esse tempo de quaresma assim. Não queiramos mostrar para os outros que estamos diferentes, mas queiramos mostrar para Deus que nós queremos mudar. E a Deus ninguém engana. Ou nós mudamos de verdade ou nós não mudamos. Por isso, meus irmãos, os 3 exercícios da quaresma andam juntos: jejum, oração e esmola, caridade. Nós não conseguimos fazer a caridade verdadeira, que gera fruto, se não tivermos a oração junto conosco, se não tivermos esse cultivo de Deus em nós, de Deus habitando em nós. Da mesma forma, não conseguimos rezar direito e nem praticar a caridade de uma forma adequada, se não vivermos um jejum, nos privarmos dos alimentos, nos privarmos talvez de muitas palavras que às vezes soltamos por aí, sem necessidade, da tagarelice, para que a nossa oração realmente seja essa oração interior, seja essa oração que nos faz produzir bons frutos. Então, meus irmãos, queiramos este tempo de conversão na nossa vida. Não deixemos passar a quaresma como mais uma quaresma da nossa vida, mas deixemos com que essa quaresma seja a quaresma, como se fosse a primeira quaresma da nossa vida, ou talvez a última quaresma da nossa vida, nós não sabemos. Mas vamos valorizar bastante este tempo de graça. É um tempo de graça mesmo, é o tempo Kairós. Kairós significa a graça de Deus que nos alcança, a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro e realmente transforma a nossa vida, realmente transforma essa nossa mentalidade. E Jesus, ele vai continuar esse evangelho falando que nós não podemos nos considerar mestres uns dos outros, ou pais, guias uns dos outros, mas precisamos colocar Deus acima de todas as coisas, como nós sempre afirmamos no primeiro mandamento da lei de Deus. Jesus não quer dizer que nós não vamos chamar agora o nosso pai de pai, nossa mãe de mãe, ou algum mestre, e assim por diante. Não é isso que ele quer dizer, mas ele quer dizer que nós não podemos nos confiar tanto em nós mesmos. Às vezes nós confiamos por demais nas nossas forças, nas nossas capacidades, e esquecemos que Deus tem o seu lugar na nossa vida também. Deus tem um lugar dentro do seio familiar também. Muitas vezes, de autoridade se passa por autoritarismo dentro de casa, dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. É o chamado totalitarismo, que hoje em dia nós estamos vendo com tanta força pelo mundo afora. Quando falta Deus, quando nós descartamos o Mestre Jesus Cristo, o Pai que é o nosso Deus, o Guia que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, nós vivemos numa queda, num abismo profundo da nossa vida. As nossas famílias vão cada vez de mal a pior, se nós não colocamos Deus no seu devido lugar. Se nós queremos viver uma vida de conversão, uma vida de coerência, nós precisamos, meus irmãos, desconfiar um pouco de nós mesmos. Não nos acharmos tão poderosos assim, donos da verdade, donos do mundo, e termos a certeza de que Deus é aquele que nos guia. Daí sim você pode ser um bom pai na sua casa, se você buscar a palavra de Deus. Você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom guia espiritual, um bom mestre, desde que isso não suba na cabeça, mas que isso brote de um coração humilde
onde Deus habita. Assim foi a Virgem Maria. A gente pode até imaginar a Virgem Maria impulsionando os apóstolos lá no cenáculo a clamarem o Espírito Santo. Pentecostes chegou na vida dos apóstolos sob a intercessão da Virgem Maria, porque ela foi uma guia espiritual. Ela foi mestra de sabedoria, mestra que nos ensinou, que ensinou a igreja primitiva a implorar, a clamar o Espírito Santo. Nós podemos ser assim também, meus irmãos, buscarmos o seu exemplo de vida, desde que tenhamos também esse coração humilde, esse coração simples, que não disse em primeiro lugar, eu vou fazer a vontade de Deus, mas disse antes, faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Faça-se em mim aquilo que tu queres, para que depois eu também possa fazer a tua vontade. É esse o caminho espiritual que nós devemos descobrir sempre mais. Deus deve vir ao nosso encontro, Ele toma a iniciativa, Ele realmente nos transforma por dentro, para de fato termos esse potencial, essa capacidade de fazermos a diferença neste mundo. Então, meus irmãos, que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude a vivermos assim. A Virgem Santíssima, a Senhora do Rocio, a Senhora das Alegrias, a Senhora das Dores, a Senhora da Fidelidade no lar, São José, homem humilde, homem do silêncio. Nenhuma palavra de São José nós encontramos na Sagrada Escritura, mas a sua vida foi grandiosa. Até hoje nós lembramos dele, porque ele fez a obra de Deus, deixou que Deus fizesse a sua obra na sua vida. E o menino Jesus, que nos ensina a sermos filhos de Deus, um pouco mais dignos de sermos filhos de Deus a partir do seu exemplo, a partir do que ele nos ensina a viver. Por isso, meus irmãos, vamos cuidar da nossa família, assim como José e Maria cuidaram da sua sagrada família. A nossa família também é sagrada, por isso espera de nós a conversão, o testemunho, a coerência. E assim nós vamos cantar e agradecer e cuidar da nossa família. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Bela família, que simpatia, corações que se amam, olhares que se aceitam. Pai e mãe com seus filhos se encontram para viver alegria, que nasce todo dia do amor e do perdão. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. As coisas mudam e o tempo passa, mas é preciso cuidar bem da família. Muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada, impedem a chegada de quem se uniu para sempre.
Cantemos juntos. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. A vida é melhor, não dá pra negar. Teve mais segurança quem salvou sua família. Discutiram, mas se perdoaram e sempre houve a vontade de reencontrar a verdade e curar o que doeu. Vou cuidar. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Sagrada Família de Nazaré, a minha família vossa é.